se lembra dessa obra aqui? Ela é bem antiga, então se prepara porque eu vou falar sobre ela nesse vídeo de hoje. Mas antes, né, já deixa o seu like aqui embaixo para ajudar o canal e também se inscreva no canal se você gosta de ver recomendações tanto de anime quanto de mangá. Também ativa o sininho. Então, bora! Opa, eu sou o Siledari. Eu assisti novamente esse anime e também, aproveitando, dei uma lida no mangá. E na primeira vez que eu vi esse anime, que por sinal foi um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, rapaz, acho que alguns aí que assistiram devem ter ficado que nem eu, assustado, chocado. Eu fiquei traumatizado pelo tanto de sangue ou gore, como que alguns chamam. Quando eu novamente reassisti, percebi coisas que eu tenho que dizer sobre esse anime. Está muito boa a adaptação em comparação ao mangá. No anime conseguiu transmitir coisas que o mangá não conseguiu passar. E claro, também não podendo faltar essa belíssima trilha sonora que tem nessa obra, que faz você ficar todo arrepiado. Pelo menos eu fiquei. Se você não conhece essa belíssima obra-prima, eu vou contar um pouco sobre a história dela para você entender melhor do que eu tô falando. E claro, se você não conhece, trate de conhecer depois desse vídeo. Mas antes, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta muito de obras com bastante sangue e violência, então trate de nem assistir esse vídeo e muito menos conhecer essa obra. Mas se você é uma pessoa que gosta disso e não liga muito, beleza. Então vamos continuar. A história fala sobre uma espécie que existiu junto com os Homo sapiens, chamado Diclonius. Só que no meio dessa luta para ver qual espécie vai se prevalecer, os Homo sapiens ganharam e deixaram os Diclonius à beira da extinção. E depois eles acabaram sumindo devido à procriação dos Homo sapiens. E com isso você não via mais Diclonius com sangue puro. Só que foi até aparecer a heroína, que de heroína ela não tem nada, chamada Lucy, a progenitora ou a rainha, como alguns até chamam. Lucy, a Diclonius original, ela é um total mistério na obra toda. Você não sabe quase nada sobre ela, mas ao longo da história você vai descobrindo mais. Mesmo assim, até o final ainda deixa algumas coisas em aberto. Logo no começo mesmo você fica meio confuso, porque já é jogado pra você, tanto no mangá quanto no anime, no meio desse massacre todo. No mangá ainda tem coisas a mais nesse começo do que no anime. No anime cortaram algumas coisas. E inclusive uma coisa que você vê que esses Diclonius é diferente dos Homo sapiens, eles possuem chifres e umas espécies de vetores que são braços invisíveis que saem das costas dele, e eles possuem uma grande força. Inclusive tem uma grande tendência violenta. Eles são muito violentos contra os seres humanos. Por isso que no começo você vê ela saindo desse laboratório e fazendo essa toda chacina. Ela consegue fugir do laboratório, só que acaba perdendo a memória e com isso acaba encontrando o protagonista e essa garota. E a partir daí ela vai morar com eles e a história vai se decorrendo daí. E cada vez mais que a história vai progredindo, vai tendo mais violência, muitas coisas loucas e também vai aparecendo mais Diclonius. No começo do anime, em relação ao mangá, como eu falei, acabou cortando certas coisas, mas não teve nada de importante. Pra mim ficou bem melhor. E ao ler o mangá, você percebe que os traços são muito feios. Pelo menos eu achei. Por isso que eu falei que a adaptação tá bem melhor, tanto visualmente quanto em quesito de ambientação e de cenário. Você acaba entendendo melhor o que tá acontecendo, as coisas e aonde tá se passando. Fica mais nítido. E algumas coisas também acabam fazendo sentido. Por causa dos traços serem muito estranhos, algumas coisas ficam muito estranhas pra você e você acaba nem entendendo direito o que tá acontecendo. E também falando logo que tem ações no anime diferentes do mangá. E achei bem melhor, porque acaba fazendo sentido na história. Porque no original acaba você ficando sem entender ou ficando em aberto. E completando, não podendo faltar, novamente, essa belíssima trilha sonora que é uma verdadeira obra de arte. Que é muito linda. Essa música de fundo que é tocada no anime consegue passar bem o que o autor queria pra você nessa história. Além desse todo sangue, por trás tem tristeza e solidão. No anime mostra bem isso. Mesmo você não entendendo essa letra, mesmo assim, ao escutar, a mente consegue sentir bem o que essa música está passando pra você. Pelo menos eu senti. Me arrepio todo ao escutar ela. Que é essa tristeza e solidão que a heroína Lucy, tanto a espécie dela, como a Nana, que ela aparece depois na história, nunca teve uma família, só viu tristeza, morte, e não foi pouco, principalmente os experimentos que eles passaram nesse laboratório, que foi
totalmente desumano. E essa ópera linda que é tocada consegue transmitir pra você. Ela também é tocada na opening, que é muito belíssima. Tem que ser apreciada, porque é uma obra de arte, esse tipo de vitrais que é mostrado na opening. Esse anime tem uma beleza própria, um tom artístico que é difícil em ver outras obras. E mais uma coisinha, como eu havia falado, há ações diferentes no anime. Porque você vê que só tem uma temporada e parece que foi feito mesmo pra ter só uma. Você vê ao analisar certas ações. Mesmo tendo esse final aberto, no mangá tem um final próprio, ele é completinho, com 107 capítulos. E o final, eu posso até dizer que eu curti o final, foi bom, pra mim foi o final ideal para a obra. Mas não vamos falar sobre isso. Então há personagens que tem no mangá que não foi mostrado no anime, como essa daí, que é uma personagem bem estranha, só quem leu sabe do que eu tô falando. Ela tem um sonho de ser cantora, então ela vai praticando bastante, e a música que ela canta tem o mesmo nome do anime. No mangá ela acaba recebendo um grande foco nessa cantoria dela, nessa bela voz que os personagens em volta falam, fora outros personagens, como os personagens filhos da mãe, que só dão ódio, e outros personagens bastante legais, e também personagens filhos da mãe, que se redimiram, pagaram por toda a maldade e coisa desumana que fizeram e viraram gente boa, como esse personagem que aparece no anime, que você começa a ter um ódio tremendo dele. Eu tinha bastante ódio dele, mas depois ele acabou ficando muito legal. No final eu acabei gostando demais dele. E outra coisa também que eu queria dar destaque, que é um mini desabafo meu, que foi mais da metade do anime pra frente, que começou a ter ações diferentes. Foi muito bem trabalhado e foi encaixado perfeitamente. Posso até dizer que foi um bom ruxamento, que agora vai vir spoiler, então se você não conhecia essa obra e ficou interessado, se você não quiser tomar spoiler, é só pular para esse tempo que tá na tela. O protagonista acaba descobrindo mais cedo do que no mangá sobre o que aconteceu com a família dele no passado dele, que acabou sendo assassinada pela Lucy quando era criança. Por isso que eu falo que é um ruxamento, porque no mangá ele descobre lá pro final. E agora vai vir meu desabafo. Eu sei que a Lucy teve um passado mega triste, de pura solidão. O mundo em volta dela não colaborou com isso, só ficou maltratando ela, fazendo bullying. Você vê nesse orfanato que foi uma coisa horrível que aconteceu. E com isso ela acabou, esse instinto violento dela acabou dominando ela e só fazendo atrocidade. Foi triste o passado dela? Pode ter motivos? Sim, mas mesmo assim ela não merece perdão pelo tanto de morte que ela causou. O protagonista até fala pra ela que ele nunca vai perdoar isso que ele fez com ela, mas mesmo assim, ele só fala da boca pra fora. Não é bem percebido isso pelas ações dele. No mangá não. Ele fala e você vê que ele tá com um tremendo de ódio mesmo. No anime você não vê esse ódio. Pelo menos eu não reparei. Aí você vem e me fala, mas já tem essa dupla personalidade dela, mas mesmo assim, não merece perdão. Cara, se fosse esse protagonista, eu nem queria ver ela pela frente. Tanto de ódio que eu teria dela. E ela meio que acaba sendo perdoada, vamos assim dizer, entre aspas. E com isso eu acabei tendo um tremendo de ódio dela, pela tanto de matança que ela fez. E no meio dessas personagens femininas que vai aparecendo, eu prefiro muito mais, dentre todas, a Nana, que por sinal só é de clones mulheres que vai aparecer. A Nana é típico daquelas personagens femininas, vamos dizer, toda histérica, atrapalhada, mas mesmo assim eu prefiro bem mais ela pelo motivo de dela ser muito legal e também ser uma pessoa guerreira, batalhando pra ter um lar, uma família e uma vida feliz. E outra coisa interessante sobre isso, que você vê que só a Lucy é considerada a primogênita, a original, é por causa que as outras de clones não conseguem gerar filhos, só transmite uma espécie de vírus de clones pelos vetores. E voltando pra Nana, que pobre coitada, na cena dela lutando com a Lucy, ela sofreu a beça. Foi uma cena chocante pra todo mundo. Eu tava torcendo muito pra ela não morrer, porque você vê, né, que essa obra é uma história que tem muitas mortes. E se você achou interessante essa obra e quer conhecer mais histórias feitas por esse autor, aqui no canal tem um vídeo que eu fiz sobre outra obra dele, então só clicar no card em cima. Uma curiosidade agora, sabe essa série Stranger Things? Então, é uma série muito boa, por sinal. Se você não sabia, esse anime foi inspiração para essa série. É muito bom, né, ver animes sendo inspirações para as outras obras. Se você é interessado nessa recomendação de hoje, vale muito a pena você procurar mais sobre ela, que eu acredito que você não vai se arrepender. Quem viu até aqui, muito obrigado mesmo. E se você não é inscrito no canal, trate de se inscrever e também dá uma passada lá para ver mais recomendações muito boas. E não esqueça do seu joinha. Novamente, obrigado e até a próxima.